Os anos 90 foram marcados pelo rock e o metal. Muitas bandas mundialmente conhecidas até hoje surgiram nesse período, incluindo a Mayhem. Conhecidos não só pelas músicas, mas também pelo jeito de agir e de se portar nos shows, além de polêmicas de todo sentido, a banda presenciou também alguns crimes que inclusive pausaram a carreira de alguns de seus membros. Igrejas queimadas, execuções e também maquiagem para defuntos são alguns dos detalhes de uma das bandas mais macabras da história. Vamos contar a história dela no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a banda Mayhem, certo? Inclusive no quadro Biografia, que já tá no terceiro episódio desse ano. A gente teve lá a Mia no primeiro episódio, depois tivemos Jack Chan, muito da hora o Jack Chan. Inclusive, olha só como é que o mundo é, né? O Jack Chan já fez filme adulto e inclusive fez mais filmes adultos do que a Mia. Mas você não pode usar o nome da Mia e pode usar do Jack Chan. É porque Jack Chan é um astro. É, exatamente, tem que ver isso lá também. Se a Mia souber dar uma pirueta daquela... Se ela fizer um filme sem dublê... Acho que ela faz, tranquilo. No ramo que ela... Ah, é verdade. Faz... E agora a gente vai falar da banda Mayhem, que é uma banda do black metal, certo? Que tem uma história muito louca, que vale a pena ser conhecida. Então, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual biografia você quer ver, a próxima biografia por aqui, certo? Hoje eu tô com o Nigo Blackson, que vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. Meta de like hoje eu quero 19.810. 19.810 likes, então. Vamos começar falando que a banda foi formada em 1984 em Oslo, lá na Noruega. O nome veio da música Mayhem with Mercy, que é do álbum Welcome to Hell, de 1981, da banda britânica Venom. Essa banda Venom, eu tava dando uma pesquisada pra ver como que eram os caras, né? Tinha uns membros ali, e os membros tinham nomes que são no mínimo impactantes, né? Mantas, Cronos e Abaddon. Cronos pra quem gosta de mitologia, sabe que ele era o deus do tempo e é uma metáfora pra dizer que ele comia tudo, ele destruía tudo. Tanto que ele vai devorando os próprios filhos aos montes, porque é o que o tempo faz, né? Quem já jogou God of War... Tem o Cronos lá? Tem o Cronos. Então. E o Abaddon, pra quem já assistiu o canal há algum tempo, já viu ele aqui sendo mencionado também lá nos 5 piores demônios. Porque ele é um dos demônios mais citados nessas bíblias satânicas e livros que falam sobre o inferno e coisas do tipo. Então eram nomes impactantes, que inclusive a banda Mayhem utilizou pra si, né? O Mayhem foi fundado na vila de Langos, no município de Ski, lá na Noruega, pelo jovem guitarrista chamado Oystein Aarseth. É um nome difícil de se falar, né? Mas ele escolheu um outro nome para ser conhecido, que era o nome de Euronymous. Então esse nome Euronymous é baseado num demônio que também existe. Ó, você vê, ele pegou a influência do Abaddon, né? Ele era fã da banda Venom, então ele pegou a influência ali do Abaddon. E o mais doido deve ser justamente isso, né? O cara viu o nome Abaddon, aí já descobriu que era um demônio, aí falou, quantos demônios tem? Aí já foi pesquisar outros nomes. Ele foi pesquisar o nome do demônio e a história desse demônio que ele escolheu, ela é muito legal também. Tipo assim, dentro do que pode ser legal, né? Esse demônio, na verdade, se chama Eurínomos. E esse nome apareceu lá antigamente, teria aparecido em algum momento em livros sagrados e tudo mais. E ele era um demônio menor que cuidava dos defuntos do submundo, certo? Isso dentro da mitologia grega. E esse nome teria desaparecido com o tempo ao ponto de um pintor desenhar ele em algum momento, e ninguém sabia se o pintor tinha inventado ele ou se ele realmente já tinha existido na história. Um tempo depois ele foi resgatado pela Bíblia Satânica, onde ele é citado, e lá o nome dele foi escrito errado, foi escrito Euronymous, e é esse o nome que ele utilizou pra si, então, entendeu? Então ele pesquisou e ainda botou o nome errado. Você vê errado. como ele realmente estava por dentro do estudo satânico, ele conhecia a fundo, né? E na época ele foi influenciado por algumas bandas, né? Helheim, Bathory, Venom, Motorhead e os brasileiros do Sarcófago. Então ele gostava desse metal mais pesado e que falava sobre assuntos mais pesados também, e ele queria evoluir ainda mais, queria ir pra um passo mais extremo, né? Então, pra poder montar a própria banda, ele se uniu a um cara chamado Maniac, olha só os nomes aí aparecendo como referência da banda que a gente falou antes, né? Que, na verdade é o Sven Erik Christiansen, olha só, Christiansen é quase um brasileiro, né? O Nico Butcher, que na verdade é o Jorn Staberud. Nossa, nome também de desgraçado, né? Noruega, né? A gente não tem contato nenhum quase com a cultura deles, então a gente não tá acostumado, né? E o Menhai, que é o Kjetil Menhaim. Então, tipo, o nome dele é Menhai, parece até parecido com o nome da banda, mas não tem nada a ver. O nome da banda não é por conta do nome dele, é por conta do nome daquela música que a gente já citou aqui, certo? Então, a banda começou a carreira fazendo covers, principalmente do Black Sabbath, que era o mais popular dentro do black metal, da banda Venom, que eles gostavam, como a gente falou, do Motorhead, e essas bandas que eles curtiam, certo? A primeira demo deles se chamava Pure Fucking Armageddon, também fazendo ali, mais uma vez, uma referência ao fim do mundo e tudo mais. Na época, quem fazia o vocal era o próprio Euronymous, que depois foi assumir os instrumentos, né? Tocou guitarra e tudo mais, e o Necrobutcher também fazia os vocais junto com ele. As mudanças na banda vieram então em 1988, quando o Maniac acabou sendo expulso do Mayhem por seu vício em drogas. Ele estava muito viciado, não conseguia fazer mais nada, e na época então
carcaram a botina nele, certo? O Man-Ray, então, saiu por livre e espontânea vontade, porque ele tava a fim de buscar um emprego normal. Ele queria uma vida normal, ele achou que a banda não tinha futuro, foi atrás de continuar a vida dele em outro caminho, né? Então a banda continuou com 2 integrantes apenas. Pra substituir eles, entraram 2 pessoas que ficaram pouco tempo, que foi o Ketil Kilsen, que era pro vocal também, e o Torben Grill, que tava ali na bateria. Mas os dois também desistiram rápido e deixaram a banda. Isso também porque conviver com o Euronymous não era nada fácil, né? E ele era o pai da banda, foi o cara que baseou tudo ali, o estilo da banda e tudo mais, era uma ideia logo de início do Euronymous. Logo em seguida vieram os 2 que seriam os membros definitivos da banda, que é o Dead e o Hellhammer. O Hellhammer, inclusive, pegou esse nome de uma banda que tinha existido, que depois trocou de nome e ele falou, pô, esse nome é muito bom, não pode ficar abandonado, vou utilizar pra mim, né? Ele era o baterista e o Dead era o vocalista. O Dead morava lá em Estocolmo e foi vocalista da banda Morbid, antes de ir pra Mayhem. Essa banda Morbid era uma banda da Suécia, não da Noruega. Por mais que os países sejam parecidos pra gente, né, e tudo mais, eles falam línguas completamente diferentes. Quando ele chegou na banda, então, ele tinha muita dificuldade de falar com os membros, ele não conseguia entender o que eles falavam, e ele que já era uma pessoa muito isolada, desde pequeno, né, até porque quando ele era criança, os pais dele se separaram assim que ele nasceu, nunca teve uma vida com muito luxo, nem nada do tipo, sempre foi bem pobre e tudo mais. E, inclusive, ele chegou a passar por um momento de quase morte, quando ele tinha 10 anos, eles espancaram ele, abandonaram ele num lugar frio, onde ele ia morrer se não achassem ele. E, inclusive, quando ele ia contar essa história, ele sempre falava que ele tinha sofrido um acidente, que ele não tinha apanhado, porque ele queria esconder isso de todo mundo. Mas ele foi um cara que foi perseguido na escola a ponto de apanhar até quase morrer. E por conta desse momento aqui, ele pegou um apego, ele pegou uma admiração pela morte, e por isso ele escolheu esse nome, de Dead, né? Então, quando ele chega lá na banda, ele chega já com esse ar pesado, né? Ele vinha inclusive uma banda chamada Mórbida, né? E pra poder entrar, ele também fez algo muito pesado. Ele entregou uma carta com um cadáver de um rato, e junto dessa carta tinha ali uma fita cassete que mostrava o trabalho dele, e uma carta que dizia que a banda dele não ia pra lugar nenhum e que ele queria entrar pra Mayhem então, né? Os membros, e principalmente o Euronymous, gostaram muito disso, obviamente, e chamaram ele pra banda. E o Dead, ele fazia várias coisas diferentes que tornaram o show da Mayhem conhecido, mas pelo show e apresentação. Ele usava um negócio chamado Corpse Paint, que é uma maquiagem utilizada principalmente em cadáveres, que é preta e branca, e que inclusive o Kiss utiliza, né? Mas ele utilizava ali com muito mais expressão e de uma forma muito mais assustadora, né? Ele sempre procurou, inclusive, parecer uma pessoa já sem vida, parecer com um cadáver, que era o propósito dele. E pra completar o visual dele, ele enterrava as próprias roupas antes do show, pra ficar com aquele ar de morte na própria roupa. Realmente fazia jus ao nome, né? Inclusive o Hellhammer deu uma entrevista em 98 e ele falou que o Dead enterrava as roupas e um dia pediu pra ser enterrado vivo antes do show, pra poder entrar realmente com a energia de morte, né? Tipo, cada um tem o seu preparo ali antes do show, né? Ele queria ser enterrado. Eu acho legal se não tivesse acontecido o que aconteceu depois. Se fosse só artístico, só artisticamente, beleza. Mas a gente sabe que isso aí realmente influenciou na mente dele e na vida dele, né? Ele, inclusive, costumava se cortar no palco com facas e cacos de vidro. E algumas vezes ele precisou ser levado do palco ali pro hospital correndo, porque ele tava pra perder a vida de tanto sangue que ele tava perdendo. Então, se não bastasse ele mesmo, né, fazer tudo isso com ele pra entrar no palco, ele ainda colocava cabeças de porco e ovelha empaladas e em estacas, ou seja, atravessadas por estacas, na frente do palco. Era uma cena que quem via falava, pô, que banda que é essa? E buscava saber, né? Então, como eu falei, quando ele chegou lá na banda, ele chegou um pouco antes do Hellhammer, mas mesmo assim, ele foi o último a se aproximar deles, porque ele não tinha essa facilidade da língua, e a única coisa que aproximava o Euronymous do Dead era esse interesse pelo satanismo e o anticristianismo, tá? Que eles tinham. O Hellhammer não tinha isso, ele não gostava do anticristianismo, ele tinha um fascínio também por símbolos e tudo mais, mas ele nunca foi anticristão. E isso é muito importante, porque o Euronymous, ele montou um grupo na época, que era um grupo de caça aos cristãos, que literalmente incendiou 50 igrejas durante ali 2 anos. Então, ele foi, inclusive, acusado de ter participado indiretamente ou diretamente de alguns dos incêndios. E na época não foi só ele. Alguns membros de outras bandas do black metal se uniram para fazer esse grupo que incendiou as igrejas. Então eram artistas que estavam fazendo isso na Noruega. Meu, que doideira. Bom, e a banda em si já não estava mais dando certo logo de início, né? Nos anos 90, em 1990, para ser mais exato, eles se mudaram para uma floresta que era afastada de tudo, que ficava perto de Oslo, mas você precisava pegar um trem até lá. Então, tipo assim, é um lugar bem afastado. E lá eles começaram a escrever algumas canções pro álbum, e olha que doideira, né, cara? Na época, eles ganharam uma fama naquele local. Os professores falavam, não passem em frente à casa. Os habitantes falavam, não passem em frente ao local porque lá moram uns loucos. Então, eles já meio que o problema da região, entendeu? E eles gostavam daquela fama. O Dead ficava o dia inteiro dentro do quarto, chorando, deprimido, se cortando, que era o que ele gostava de fazer no dia a dia.
Enquanto isso, o Euronymous ficava produzindo músicas e também estudando o satanismo cada vez mais a fundo. Enquanto isso, os outros 2 membros eram mais normais. Eles gostavam de ver alguma coisa ali, um filme satânico, ir num show satânico, coisa do tipo, mas não gostavam de toda essa pira. E já estavam começando a se estressar com eles, entendeu? E enquanto isso, o Dead levava a sério o que o Euronymous fazia, ao ponto deles brigarem. E as discussões começaram a virar porrada, facada, coisa do tipo, entendeu? Imagina, então, os membros ali, os mais comuns, né, acabaram saindo da casa. O Hellhammer, por exemplo, foi morar com a avó dele, e os dois ficaram nessa convivência totalmente tóxica, totalmente prejudicial, tanto de um pro outro, quanto do Euronymous pro Dead ali, né? Teve uma vez, por exemplo, que o Euronymous estava tocando uma música que é música sintetizada, que o Dead não gostava. O Dead odiava essa música. O Dead então ouviu a música, falou: não, você tá tocando essa música? Beleza, vou dormir na floresta. Pegou e saiu, foi dormir na floresta sozinho. Que doideira. Tá ligado? No meio daquela floresta que eu falei que todo mundo tinha medo, tá ligado? E nisso o Euronymous pegou a arma dele, a espingarda, foi atrás, foi ali meio que atrás dele e começou a atirar no ar com a espingarda, como se estivesse atirando na direção do Dead, tá ligado? E os caras tudo vindo aquilo falando: pô, vai dar merda daqui a pouquinho. Os caras tão malucos, tá ligado? Exatamente. E olha que doideira, a gente falou sobre o Euronymous ter se envolvido cada vez mais no satanismo, ao ponto de se envolver com o anticristianismo, né? E também de participar de ataques à igreja, né? O nome desse grupo que fazia esses ataques era Inner Circle, que a gente até pode fazer um outro vídeo explicando aqui, certo? Então, só pra deixar esse adendo, que a gente pode explicar num outro vídeo, porque a história da banda em si passa por realmente assim, muita história em cima de história, entendeu? E no dia 8 de abril de 1991, o Euronymous encontrou ali o Dead na própria casa, nessa casa ali que a gente falou, já sem vida, com a cabeça estourada depois de dar um tiro de 12 ali, com os pulsos cortados e com o pescoço também cortado. Então ele cortou os pulsos, cortou o pescoço e ainda deu um tiro na própria cabeça. Meu Deus, mano. Qual seria a sua reação vendo isso? Provavelmente você ia chamar, sei lá, a polícia, alguém do tipo, pra Entrar poder... em choque, né? Primeiro você entra em choque, depois você faria isso. O Euronymous não. Ele correu, comprou uma câmera, tirou uma foto e guardou essa foto pra fazer de capa de um possível álbum ali na frente do Mayhem, né? Então ele pensou: pô, isso aqui vai dar muito certo. Inclusive ele utilizou da morte do Dead como uma espécie de crítica ao black metal, porque na época ele falou que tava ficando cada vez mais modinha e comercial, e por isso que ele tirou a própria vida. Então, tipo assim, foda-se o que o Dead tava pensando, foda-se o que ele tinha falado antes de fazer isso. Ele só falou: vocês estão muito modinha e por isso que ele tirou a vida. Caramba. Meio que ele se apropriou da morte do outro. Olha que doideira. O Euronymous ainda fez algo mais bizarro e pegou pedaços do cérebro e também do crânio para fazer alguns souvenirs, como pingentes de colar. E ele entregou esses colares ali para os principais bateristas, guitarristas, vocalistas que eram dessas bandas de black metal. Inclusive, isso foi confirmado por alguns caras, como por exemplo o Bird Force Eaton e também o Metallion, que os dois falaram que realmente receberam esse colar. Cara, eu acho bizarro aquela história do Tupac, dos caras terem fumado a cinza do Tupac. Sim. Que pra mim isso aí já é bem bizarro. Agora o cara guardar um pedaço do crânio do outro, fazer um colar e entregar pra alguém e falar: não, tu é muito foda, mano, tu toca muito, tu merece. Aqui, ó, esse aqui é o crânio do Dead. Inclusive o Dead deixou uma nota bem pequena ali quando ele faleceu. Ele falou o seguinte: desculpem por todo esse sangue e por ter atirado dentro de casa. Então ele ironizou até no último momento ali, né? Já pensando: pô, os caras vão ver isso aqui, vou cagar tudo a casa ainda. Tá ligado? Então, olha o pensamento do cara, né? Então, em julho de 1993, a banda lançou um álbum ao vivo, o Live in Leipzig, onde eles fizeram um show em homenagem ao Dead, que na época ainda não tinha aquele álbum que eles estavam trabalhando. Eles tinham um álbum que estava sendo produzido, que era Os Segredos de Satã, olha o nome, né? Meu Deus. E aí o Dead faleceu no meio da produção desse álbum e falou: pô, agora vamos fazer esse álbum em homenagem ao Dead. E nessa época aqui, apesar do Dead falecer, o Euronymous continuou igual. Ele falou: pô, foda-se, vou continuar com o meu jeitão aqui, continuar brigando com todo mundo, e brigou com o baixista da banda, que era o Verg Vikernes, que entrou logo depois que o Dead faleceu. Aliás, depois que o Dead faleceu, 2 pessoas entraram, né? E ali, durante os ensaios pra eles gravarem esse tal álbum que nunca saía do papel, né? O Verg brigou com o Euronymous, pegou ódio do Euronymous, foi até a casa dele e executou ele com 23 facadas, mano. Meu Deus, 23 mano. facadas. Banda de louco, mano. Banda bem doidinha. Porque, tipo assim, imagina, os caras entram pra banda, fica maluco e mata os outros, tá ligado? E isso rolou no dia 10 de agosto de 93, ou seja, 2 anos depois que o Dead tinha falecido, falece então o Euronymous. Meu Deus. Ele deu 2 facadas na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas. E o corpo dele foi encontrado fora do apartamento e totalmente aberto, né? O baixista então confessou o crime, sendo preso ainda em 19 de agosto de 93, e ele alegou que teria agido por autodefesa, ou seja, seria uma proteção porque o Euronymous provavelmente tiraria a vida dele em algum momento, né? Ele ficou preso por 15 anos até 2009. Então o cara comprometeu boa parte da vida dele, né? Talvez não tenha recebido também o que merecia. A história é bem louca, né? Tá ligado? Nem sabe o que vai... Tipo assim, ele foi até a casa do cara. Aí com certeza eles foram e discutiram.
Mas pro cara dar 23 facadas, mano... É passional que fala, né? Oxi. Quando o cara dá tanta facada, tanto golpe assim, normalmente é porque o cara tá com tanto ódio que ele verdade. tá descarregando tudo de uma Sim. vez só. E na época que foi lançar o disco, o tal disco dos Segredos de Satã, a família do Euronymous pediu pra que tirassem a parte do Verg, e isso ficou sob a responsabilidade do Hellhammer, que era o único que sobrava ainda, né? Que tava na banda, que era o mais comum, que na época eles começaram a brigar, falaram, vamos marcar minha avó, vou pinar o lote aqui. Só que o Hellhammer também não era muito normal, não. Pra estar nessa banda a gente já desconfia um pouco, né? sim. E ele falou, eu acho que era apropriado ter o assassino e a vítima no mesmo disco. Então ele manteve o Verg e o Euronymous, mesmo que um tirou a vida do outro ali. Não, sendo que a capa ainda era... Mas a capa era opcional, porque eles não puderam vender com essa capa, inclusive eles foram proibidos, né? Sério? Que era uma ideia do Euronymous, que acabou falecendo antes do álbum sair, então. Então também ele não teve muita vez pra poder falar, não, vai ter que ser essa capa, entendeu? Pô, mano, imagina tu encontrar o Hellhammer e falar assim, pô, fiquei sabendo que tu trabalhava numa banda. Aí o cara conta história e tu fica, caramba, mano. Não, sabe o que é mais doido? A banda existe até hoje. Não pode A banda ser. tava no Brasil, inclusive, no ano passado, em 2022. Sério? Sério, seríssimo. E calma, que eu vou contar o que tá acontecendo com a banda hoje em dia. Eles conseguiram lançar o álbum Os Mistérios de Satã ali em 1994. E quem tava no local? O Attila Seehar. O álbum que era pra ser uma homenagem ao Dead virou uma homenagem ao Euronymous, que foi o primeiro criador, o primeiro membro lá da banda, né? A banda então passou por uma reforma, porque os principais membros faleceram. Inclusive, quando saiu o som, saiu já com a voz de um novo membro, né? Olha só que doideira. E em 1995, o Hellhammer decidiu reformular a banda com a ajuda do guitarrista Blasphemer e dos antigos membros que tinham saído do Mayhem, o Maniac e o Necrobutcher. Então o Maniac voltou pra banda e o Necrobutcher, que tava lá desde o início, se manteve também junto com o Hellhammer. Só que o Hellhammer, que parecia ser o mais comum e o mais de boa da banda, né, não era nada disso também. Ele se pronunciou algumas vezes contra a mistura de raças que estava acontecendo na Noruega, onde pessoas da Noruega estavam tendo filhos com imigrantes. E inclusive começou a utilizar algumas imagens da como suástica e, por exemplo, o emblema do Totenkopf, que é uma caveira com dois ossos cruzados, né, e que tem ali 18 dentes. Esse número de dentes é em específico, tá? Quando ele tem esses 18 dentes, é uma referência nazi. O 18 faz referência ao A e ao H. O 1 faz referência ao A, que é de Adolf, e o H é a oitava letra. Então é o 1, é a letra A, o 8 é a letra H, entendeu? Crer. Então, como tem 18 dentes, é uma referência nazi. Além disso, eles usam o símbolo do Regional Senlin, que seria um partido nazi da Noruega que existiu até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de novo, né, os caras se aprofundam muito naquilo que eles defendem e eles defendem algo muito errado. Bom, a banda hoje em dia continua com o Hellhammer, com o Necrobutcher, com o Attila Seehar e hoje tem duas pessoas novas, que é o Telok e o Gul, que fizeram inclusive o show aqui em São Paulo. Com certeza é uma banda no mínimo polêmica e talvez seja a mais bizarra da história, né? Pô, mano, com certeza eu não entraria pra essa banda porque eu ia achar que a banda é amaldiçoada. Então, Não, tipo assim, pode passar os anos, alguém ali vai matar alguém ou alguém pode morrer, tá ligado? Ou então você pode ter um colar de alguém. Tem isso também, né? tem Em algum isso, momento. né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo você quer ver no Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis.